para que a gente possa estar compartilhando também essas aulas nas nossas redes sociais para alcançar mais pessoas, para que essa mensagem venha chegar a muito mais jovens, a muito mais irmãos e irmãs que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos fazer oração. Eu quero aqui convidar o nosso irmão Evanilson, né, participante assíduo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adolescentes do nosso setor, via online, para iniciar esse trabalho com uma oração. E em seguida, o nosso irmão Edson, da congregação jovem ali em Niterói, vai louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu? É o Senhor mesmo. Vamos orar. Meu Deus, já queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, para que Deus venha abençoar, né, essa palestra, né, e abençoar também o nosso irmão que vai trazer a palavra nesta noite, para que esse ensinamento que a gente vamos receber, que sirva para o nosso aprendizado, para que Deus possa abençoar, né, os jovens, cada jovem do nosso setor 13, Deus derrame bênção sobre a vida de cada um, né? Também por aqueles que não puderam vir nessa noite por motivo de trabalho, mas que Deus possa abençoar grandiosamente, Jesus. Que nós possamos agradecer por mais uma oportunidade que Ele nos deu nessa noite de estarmos aqui reunidos em Teu nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Edson. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Né? Quero saudar a todos com a santa paz. Que Deus abençoe. Vamos louvar o hino. Adoração. 337 da fé cristã. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos aqui. Pois o Senhor é digno de louvor e de adoração, né? Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja manda mesmo fogo, dispensável para nós também. A tua igreja manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião. Ó, dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas confissões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção. A hora ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. A hora ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta Jesus Cristo os que dormem, e muito profundo sono no jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nós vimos despertar no Senhor. Amém, meu querido. Edson, muito obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Nós também iremos ouvir o líder de mocidade da congregação de Niterói com a leitura da palavra em nome do Senhor, nosso irmão Renato. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4 e o 39, que é o versículo-chave, né? Atos 2. Atos 2, do 1 ao 4 e o versículo 39. Passarei a ler em nome de Jesus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veramente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu digo amém. Amém. Amém, meu querido. O senhor pode fazer a oração, viu? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Amém. Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra que foi lida nesta noite. Que o Senhor venha capacitar, Pai, cada um dos jovens, dos coordenadores, dos irmãos que estão participando dessa EBJ, Niterói, setor 13. Abençoa também, Senhor, o nosso preleitor dessa noite, Sérgio Lins, que vai nos trazer a palavra. Que o Senhor use ele poderosamente, Pai Santo e Eterno. Toma nossas vidas em tuas mãos. Seja o teu querer, Pai Santo. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos aqui apresentar o nosso palestrante, né, o preletor, o vaso que Deus tem separado para essa noite e falar aquilo que Deus com certeza já tem colocado no seu coração. Irá abordar um tema muito importante, dando continuidade a esta EBJ, que será sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Então, quem estará nessa incumbência é o presbítero Sérgio Lins Pessoa. Ele é coordenador do departamento de ensino da nossa capital, né? Irmão Sérgio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, Sérgio. Prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, olha. Amém. A paz do Senhor, irmão Sérgio, desde já apresentado, feito as considerações iniciais, o senhor já está com a oportunidade para conduzir essa IBJ em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Muito obrigado pelo privilégio e a satisfação de estar convosco. Eu acho que fiquei desativando o microfone aí, mas isso foi por causa de uma tecla aqui chamada backspace, né? Mas enfim. Agradeço a confiança aqui da oportunidade que é concedida ao nosso querido José Vitor, ao nosso querido Micael, eu acho que acertei o nome, né? Espero ter acertado aí. Esse aqui é o nome da minha esposa, meu é João Batista, é porque eu estou pelo celular dela. Tá estranho, sabe? Mas, querido, me perdoe. Então, fazendo a correção aí, Vitor, por favor, edite essa parte aí. Certo? Tá certo. Meus irmãos, eu fui do piloto automático, viu? Peço perdão, professor, foi eu que lhe induzi a errar. O erro é meu. Muito bem, graças a Deus por essa oportunidade, né, de tratar um tema muito importante, peculiar, e rever aqui muitos rostinhos conhecidos, outros novos, né? Aqui tem algumas letras aqui, é live 3, eu não consigo identificar todo mundo, mas fico feliz aqui de rever muitos irmãos e irmãs, e principalmente pela proposta, né, de estudar um tema tão importante. Sérgio? Oi. Você tá escuta? com o ventilador ligado? Tá com algum ventilador ligado aí? Tô sim, mas eu vou desligar então. Tá
saindo Pronto. o vento aqui, o sol, né? Um vento impetuoso. Mas é sobre isso que a gente vai falar, né? Um vento impetuoso. Eita, olha, irmãos, minha turbina estava ligada, viu? Brinque não, viu? Estava no modo mais fraco, viu? Imagina se eu tivesse ligado no mais forte. Muito bem. Bom, então já começamos aí bem animados, né? Graças a Deus. Queridos, vamos fazer um resgate aqui histórico falando sobre o movimento pentecostal chegando no neopentecostalismo, certo? E aí eu quero começar com uma proposta de reflexão de trás para frente, né? O cristão pode falar com demônios, perguntar o seu nome, a sua origem, seu propósito, em uma sessão ali exorcista? Bom, é uma boa pergunta. Aí vemos essa prática em algumas igrejas. Então, daí a importância de estudarmos o neopentecostalismo. Outra coisa também bacana que a gente pode se perguntar aqui é sobre o pensamento famoso da confissão positiva. Se eu pensar positivamente, vai dar certo, realmente vai dar certo? Não, essa vitória aqui é minha, é garantida. É bem verdade que precisamos ter confiança, né, ter segurança em nossos propósitos, não podemos ser pessoas vacilantes, inseguras, né? Mas essa ideia é uma doutrina que é perigosa. Uma outra coisa muito importante que podemos fazer dentro da perspectiva reversa é sobre a famosa cura e libertação. Será que você, quando não era cristão, veio aí um feiticeiro e te amaldiçoou e você ficou amaldiçoado o resto da sua vida? Temos que fazer aí uma quebra de maldição? E o que dizer, então, dos lenços? Eu não sei vocês, né, a idade de vocês, mas eu não sei se vocês lembram, mas existia uma prática em algumas igrejas que você tinha que colocar o seu copo com água sobre a televisão. Naquela época, as televisões eram o que a gente chamava de tubo, né? Eram TVs de tubo, né? Hoje são telas LCD e LED. Aí parece que mudou, né? Não dá mais para colocar o copo na TV, que é tão fino na televisão, né? E o que foi que mudou a unção, não é verdade? Você sabia que em congregações espíritas, em movimentos espíritas, o pessoal também faz oração por um tipo de água, e se a pessoa consumir aquela água, ela é abençoada? Então, são esses movimentos, essas práticas que nós vamos ver dentro desse movimento, que é considerada a terceira onda do movimento pentecostal, né? Há várias subdivisões, mas aqui eu quero ser objetivo dentro do tempo, já passou um tempo que já enrolei demais, né? Mas a verdade é que são temas principais que a gente vai trabalhar. E por último, para encerrar, dentro dessa discussão inicial, esse questionamento, essa provocação, falando sobre a prosperidade. O crente em Jesus pode sofrer? Ele pode perder o emprego, ficar desempregado, passar por necessidade? Ou isso é obra do diabo, porque ele está em pecado e ele, sendo crente em Jesus, ele tem que ser só da vitória? Como o pastor Gonzaga diz, é só vitória. Não é? Então, será que eu, como crente em Jesus, filho do rei, do Altíssimo, ou Deus do ouro, da prata, eu posso ficar liso? Eu posso passar por dificuldades? Então, a teologia da prosperidade vai dizer que não. Se você é filho de Deus, você não pode ficar liso. Você não pode ficar desempregado. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Seu trabalho, seu dinheiro, sua riqueza. Quem é filho de Deus é abençoado. Isso é bíblico. Quem é filho de Deus é abençoado. Mas não é porque é abençoado que significa... Peraí, o que é bênção, então? Né? O que significa ser bênção? Dentro da perspectiva teológica da prosperidade, ser abençoado por Deus é ser uma pessoa próspera, em especial no âmbito da financeira. Você já ouviu falar da expressão que você tem que semear? Esta expressão é muito utilizada por alguns movimentos, algumas igrejas por aí. Na realidade, essa expressão ela é equivocadamente utilizada, porque eles aplicam essa expressão para dizer que você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que se sacrificar para Deus te abençoar. Então você precisa semear para colher. É uma espécie de barganha você com Deus. Será que há respaldo bíblico para isso? Então, nós vamos perceber um pouquinho da história que chegamos até esse ponto, e claro, eu vou apresentar essa roupagem histórica, porque normalmente quando se fala desse tema, começamos a entender a origem de tudo isso, tá bom? E eu vou apresentar lá no finalzinho alguns textos para combater alguma dessas provocações que eu levantei aqui no início, tá bom?
Então vamos começar lá no início, quando falamos sobre o movimento pentecostal. Nós sabemos que é um movimento que acontece dentro do cristianismo, uma espécie de renovação, uma experiência direta que nós temos com Deus. Isso só acontece mediante a atuação do Espírito Santo. Não é à toa que esse termo Pentecostes, ou pentecostal, ele é derivado justamente de um termo grego que surge, então, na festa judaica, né, que é a festa judaica das semanas, e ali surge essa festa judaica, é o movimento em Atos 2, aí acaba gerando o nome esse movimento, conforme Atos 2. Então, tende a perceber que quando eu falo sobre o movimento pentecostal, ou pentecostalismo, eu estou me referindo a um movimento que inicia a partir do cumprimento da profecia de Joel, que aí a gente vai ver lá em Joel, né, quando havia todo um contexto histórico, que eu vou comentar mais lá na frente, mas eu já posso antecipar, em que havia, então, uma profecia, né, para o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E já que é porque a gente chega lá, que eu acho melhor seguir no meu escopo. Então, quando falamos, então, sobre o movimento pentecostal, estamos falando daquele marco central em Atos 2 que foi lido hoje, em que o Espírito Santo desce sobre a igreja primitiva. E nós sabemos, então, que estamos falando de um movimento marcado pelo poder espiritual, pela adoração, pelos ensinamentos, pela renovação e a fé cristã. Se nós olharmos em Atos 2 e fizermos uma comparação em Atos capítulo 10, ali finalizando o versículo 44 a 48, nós vamos perceber o derramamento do Espírito Santo, não só para os primeiros judeus cristãos, mas também para os gentios, porque havia uma falha aí de interpretação que a salvação viria para os judeus, e agora Pedro é confrontado sobre isso, e agora Deus leva Pedro, não é, até então aos gentios, e aí chegamos em Atos capítulo 10, versículo 44 em diante, em que o Espírito Santo desce sobre os gentios, e ali também eles são depois batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Curiosamente, as igrejas pentecostais, né, as mais clássicas nós já conhecemos. A Assembleia de Deus, a Metodista Wesleyana, a Igreja Evangélica Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, né, e outras igrejas que nós conhecemos. A verdade é que, quando falamos sobre Pentecostes, né, estamos falando de um período anual que acontecia entre os judeus, conhecido como a Festa das Semanas. E isso você vai ler com mais calma em casa, em Levítico capítulo 23. Mas a ideia dessa visão pentecostal, ela já começa lá, cerca de 800 anos, 800, quase não sai, 800 anos antes de Cristo. Gente, qualquer colocação vocês podem colocar aí ou ativar o microfone, tá bom? E aí, lá nesse período em que Judá agora está enfrentando uma grande praga de gafanhotos, está encontrando um sofrimento, agora, quando o cultivo está perdido, a fome, a seca, etc., Deus agora revela a Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32, e acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí vocês conhecem todo o texto, eu quero economizar o tempo de vocês, mas deixar essa referência. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Vejam que a promessa de Deus é derramar o seu espírito. Os professores de pneumatologia, né, que é a área que estuda sobre o Espírito Santo, eles tentam ajudar as pessoas a entenderem o que é estudado em outra disciplina, que é chamada a teologia das dispensações e alianças. É que quando chegamos agora nos evangelhos, a atuação do Espírito Santo é muito marcante, né? Quando Jesus ascende aos céus, a igreja primitiva ela é estabelecida mediante um cenário de uma atuação sobrenatural contínua e muito forte sobre os primeiros cristãos, sobre os apóstolos. Então, alguns teólogos da área da pneumatologia dizem que, ao que parece, no Antigo Testamento, a aparição, a atuação do Espírito Santo era conta-gotas. Enquanto que, quando chegamos nos evangelhos, em especial Atos dos Apóstolos, né, que é quando Jesus ascendeu aos céus, há um derramamento muito grande, né, sobre a igreja primitiva. Então, nós vamos perceber a atuação sobrenatural. Inclusive, quando estudamos teontologia, que é a doutrina de Deus, falamos que a forma como Deus atua em toda a história apresenta o Deus Trino. No Antigo Testamento, Deus, criador de todas as coisas,
e Jesus pré-encarnado como o anjo do Senhor. Agora chegamos nos evangelhos, né, o estabelecimento de uma nova aliança, agora chega o Filho de Deus atuando sobre nós. Após a sua morte, ressurreição e ascensão, encontramos então a terceira atuação do Deus Trino, que é o Espírito Santo, ao qual o próprio Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. A expressão ali no grego, outro Consolador, é outra pessoa da mesma espécie, consolidando e evidenciando esse pensamento teológico, uma evidência bíblica e teológica, que o outro Consolador é o Espírito Santo. Então vamos ver Deus atuando em todo o tempo. E mesmo o Espírito Santo no Antigo Testamento atuando, nós vamos perceber que a atuação de Deus nesses aspectos sobrenaturais eram de fato pontuais. Deus levantava um profeta aqui, Deus fazia um milagre aqui, né, de maneira muito pontual. E aí vamos ver os grandes milagres no Êxodo. Bom, vamos continuar mais para frente. Aí chegamos, então, depois que Joel fala, vamos chegar, então, em João, capítulo 1, que diz assim: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza, ou o que batizará com o Espírito Santo. Deus revela a João Batista, que é o antecessor de Cristo, digamos assim, aquele que vem anunciar a chegada do Messias. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que há de vir batizará vocês com o Espírito Santo. Então Deus já começa a revelar uma atuação do Espírito Santo diferenciada. É aí onde eu volto a discutir na teologia, em que fala que nós vivemos na dispensação da atuação do Espírito Santo, ou seja, a dispensação da graça. Veja o livro de Atos Apóstolos. É o único livro do Novo Testamento que é chamado de livros históricos, né? Dentro do grupo dos livros históricos do Novo Testamento, esse agrupamento aí. Sabe o que é curioso? É que alguns teólogos dizem que o melhor nome para esse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. Por quê? Por que eu levanto essa questão? Porque é o Espírito Santo de Deus que está atuando na igreja primitiva e que é por meio dessa atuação que é revelado, de fato, a origem dos evangelhos, que é Deus. Agora chegamos em Jesus Cristo, Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder do alto. Chegamos em Marcos 16, 17, reforçando essa ideia, e o mais curioso é porque ele diz que é no nome dele que eles expulsarão demônios e falarão novas línguas. Para um tempo aí. Demônio? Quando falamos sobre demônio, já preparando o cenário para o último tópico que abordaremos hoje, quem mais fala sobre céu e inferno? Quem mais fala sobre anjos e demônios na Bíblia Sagrada? Jesus de Nazaré. Bom, uma provocação que eu faço aos meus alunos da escola teológica, já que as aulas estão suspensas por causa desse cenário todo de pandemia, mas eu quero provocar vocês aqui, que eu gosto de fazer isso. Por que tem tantos demônios que aparecem nos evangelhos, hein? Por que há tantos demônios que, enquanto Jesus ele está atuando, e aparecem tantos demônios? Uma das linhas de interpretação a qual eu sou adepto é que o próprio Deus está presente na Terra e você sabe que a luz incomoda as trevas. E uma das evidências bíblicas sobre isso é quando um demônio, quer dizer, uma legião de demônios, quando vê Jesus se aproximando, eles fazem um movimento enorme. Olha, Jesus, tu vem nos provocar aqui, filho de Deus. Bom, eu não quero me deter a esse texto, mas de fato existia uma espécie de exorcismo no meio do judaísmo e outras religiões práticas. Mas só nos evangelhos, com a presença de Jesus aqui na Terra, é que vamos ver de fato os demônios sendo expulsos. Quantos e quantos exemplos nos evangelhos vamos ver que quando as pessoas chegavam endemoniadas, Jesus expulsava os demônios. Veja a ênfase que eu estou dando agora. A doutrina pentecostal, a doutrina bíblica, evidenciam a prática que inicia com Jesus. Nós cremos que no nome de Jesus Cristo, nós podemos expulsar demônios. Nós olhamos para Jesus e vemos nele o modelo de como expulsar um demônio. Como Jesus expulsava um demônio? Você saia dela. Simples assim.
Aí alguns irmãos, naquela aula que teve na escola dominical um belo dia, como é que se expulsa o demônio? No nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Veja que a doutrina pentecostal defende isso. Enquanto que o neopentecostal, ele vai defender algo diferente. Uma peça teatral, um diálogo, toda uma conversa com o demônio, perguntando o que ele quer fazer na vida dele, etc. Esse movimento, quando começa a surgir, é que assusta os pentecostais e aí surgem as divisões de igrejas, as quais eu vou falar lá na frente. Então, essas são algumas das características que podemos já iniciar a diferenciar entre o movimento pentecostal e o neopentecostal. Já eu vou mostrar um exemplo sobre isso, mas eu quero seguir aqui o meu escopo para não perder o fio da meada. Chegamos então em Atos 2, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que recebereis poder a descer do alto sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Um dos eixos centrais do movimento pentecostal é o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo é evidenciado, de acordo com o nosso credo, a nossa confissão de fé e as igrejas pentecostais, é que há o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas. As igrejas tradicionais, como nós conhecemos, elas creem sim na manifestação do Espírito Santo, mas não evidenciada pelo falar em línguas estranhas. Essa é uma das grandes diferenças das igrejas que, assim como eu e você, é reformado. A diferença é que eu sou reformado pentecostal. Mas as igrejas reformadas, elas não atribuem esta expressão, esta classificação para a Assembleia de Deus como a igreja reformada. Eles nos atribuem como igreja pentecostal. É como se não fôssemos reformados. Pode observar isso em qualquer evento do Ministério Fiel, né? Os grandes congressos da Editora Fiel, você tem lá qual tipo de congregação ou igreja que você pertence. Aí ele tem lá Assembleia de Deus, igreja pentecostal, né? Ela não classifica como uma igreja reformada. Normalmente é assim, mas eu não quero me deter a esse ponto aí, tá certo? Que de fato nós somos reformados, até porque o movimento pentecostal, ele tem as suas raízes que eu vou apresentar aqui, mas ele é o grande marco do movimento moderno, é com a Rua Azusa. Bom, o derramamento do Espírito Santo, então, acontece nessa leitura que fizemos, tá certo? Depois ele continua, como eu falei em Atos capítulo 10, tá? E sabemos muito bem, então, que muitos pensavam ali em Atos 2 e certamente em Atos 10, que aqueles crentes estavam bêbados, embriagados, né? E essa ideia do derramamento do Espírito Santo, havia uma ideia equivocada de algo ser exclusivo para os líderes nacionais ou do povo de Deus, que era Israel. Não. Na época aqui, nós estamos vendo que o cumprimento das profecias é sobre toda a carne. Não há uma segregação, não há uma classificação de que só os judeus receberiam. A expressão da profecia é: e recebereis o Espírito Santo e será sobre toda a carne. Bom, vamos então para a igreja primitiva, né, que eu acho interessante algumas colocações aqui. Chegamos em Atos 10 e 11, a defesa de Pedro em Jerusalém, o grande primeiro sermão, né, depois de Atos 2, as primeiras conversões, o crescimento da igreja pentecostal. Agora vamos encontrar em Atos capítulo 7, Estevão cheio do Espírito Santo. Chegamos então ao Evangelho em Samaria, chegamos à conversão do apóstolo Paulo, chegamos então Paulo sendo perseguido, agora Pedro confrontado com a visão em Cornélio, chega lá em Cesareia, e chegamos então Pedro agora vendo um grande milagre. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele não é só marcado em Atos 2. Veja em Atos 10, quando o Espírito Santo de Deus atua sobre a vida e a família da casa de Cornélio, digamos assim, a casa de Cornélio. De acordo com Atos 10, 46, há uma visão que o apóstolo Pedro tem no telhado de uma casa em Jope. Deus revela a ele que ele deveria ir até lá. Apesar de que eles não fossem judeus, mas diante de Deus não há acepção de pessoa. Por isso que Deus orienta para que ele vá lá. Aí nós encontramos todo o cenário, que ele chega até lá, Pedro concordou ao receber o convite de Cornélio, ao ir até a sua casa. Quando chegou lá, apresentou seu discurso. Quando ele iniciou seu discurso, veja, 10:44, o Espírito Santo de Deus começa a descer sobre eles e falando em línguas estranhas. Chegamos então para a próxima evidência do movimento pentecostal na igreja primitiva, em Atos capítulo 19, versículo 5, quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, e chegando lá,
nós vamos perceber uma grande curiosidade que eu quero aqui dar uma atenção maior, tá bom? O Paulo chega em Éfeso e ele encontrou uma situação muito comprometedora, porque ali ele encontrou os cristãos da igreja batizados pelo batismo de João e nem sequer sabiam essa ideia da existência do Espírito Santo. Agora, Paulo, ordenado por Jesus Cristo, ordenado pelo Senhor, e coloca a mão sobre eles, fala sobre o Espírito Santo, e agora, Atos 19, 5, Paulo agora é o ator principal desse processo aí, da chegada do Espírito Santo em Éfeso. Agora eu quero abrir uma curiosidade aqui, não sei se vocês já leram Atos capítulo 19, que fala uma curiosidade muito bacana. Atos capítulo 19, versículo 13, fala sobre o exorcismo dentro de uma cultura judaica. Você vai ver em Atos capítulo 19, versículo 13. Ali aparece os 7 filhos de Seva, versículo 14. Existia pessoas possessas de demônio, né? E eles eram filhos, então, de um judeu, um dos principais sacerdotes, que era Seva, e agora ele encontra uma pessoa endemoniada, né? E aí eles dizem assim, olha, veja, Paulo já tinha chegado lá, já tinha falado sobre a descida do Espírito Santo, agora chega esses judeus, os filhos de Seva, querem expulsar o demônio. Vamos ver a fórmula que eles utilizam aí. Eles disseram, o espírito maligno. Bom, versículo 13, eu te expulso, digamos assim, por Jesus a quem Paulo prega. Ao espírito maligno respondeu, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Aí nós vamos ver, não é, que justamente uma das grandes marcas do movimento pentecostal também é o poder de Deus e a graça para expulsar demônios. E só se expulsa demônios no nome de Jesus. E claro, precisa ter um conjunto, né, de passos necessários, os quais eles conheciam uma outra etapa. Então eles tentam expulsar, né, o Jesus a quem Paulo pregava. Não era o que eles pregavam, não era o que eles vivenciavam. Então, acontece algo inédito ali, em que aquele espírito maligno os ataca. Versículo 16. Aquele homem, sobre o espírito, a qual o espírito maligno estava sobre ele, se apoderou, tinha 7, se apoderou de 2, e prevaleceu contra eles que estavam nus e feridos, fugindo daquela casa. Então, em Éfeso, você vai encontrar demônios, você vai encontrar exorcistas judeus, e agora você chega no versículo 19, em que você encontra a bruxaria existente em Éfeso. E o Espírito Santo de Deus, o movimento pentecostal, ele vem contra todas essas práticas danosas que envolvem totalmente heresias contrárias às práticas cristãs, ou seja, expulsão de demônios, não é? Batismo no Espírito Santo, expulsão de demônios, e agora chega a prática da bruxaria, que são as artes mágicas. Chegamos então, Paulo pregando o evangelho lá, tanto aos judeus como aos gregos, e encontramos agora pessoas que viviam de práticas de artes mágicas, se convertem ao cristianismo, e ao ponto deles confessarem seus pecados uns aos outros. Não é? Então, são ilustrações bem didáticas para mostrar o poder majestoso da atuação do Espírito Santo na vida de alguém. É por isso, meus amados, que nós falamos, quando nós somos batizados no Espírito Santo, somos revestidos de poder e autoridade divina para expulsar demônios no nome de Jesus Cristo e para fazer prodígios e maravilhas conforme Jesus previamente anunciou. Também passamos, então, batido do capítulo 8 de Atos, que é o Evangelho de Deus chegando em Samaria. Mas aí eu vou pular, você vai ler com calma aí em Atos 8. Bom, saímos agora da igreja primitiva, vamos agora para a Idade Média. Não há muitos registros sobre o derramamento do Espírito Santo na Idade Média, mas podemos ouvir um dos grandes famosos cientistas e apologistas franceses, no caso o Blaise Pascal, ele pertencia a um grupo dos jansenitas. Eles viveram ali aproximadamente no século XVII, né? Em 1600 até 1800 por ali, tá? Então, 17 até ali já beirando o século XIX. Mas, enfim, não vamos aqui se deter ao século, mas a identificar que na Idade Média vamos encontrar alguns autores que mencionam alguns grupos, como os jansenitas, os albigenses e também
valdengenses, tá? Eu falei errado aí. E os valdenses. São aquelas pessoas que viviam na Europa meridional, tá? Então, é esse grupo aí. Não temos muitos registros sobre esse movimento, mas aí a história nos registra algumas pessoas que, nos seus diários, registraram, como no caso Blaise Pascal, né? Nos seus diários encontraram algumas evidências ali da atuação do Espírito Santo. Mas chegamos, então, na Idade Contemporânea, onde temos mais registros, que foi um fenômeno espiritual que impactou tanto a Inglaterra como os Estados Unidos. Aí chegamos, então, a John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Moody, né? Então, esses grandes autores, muito famosos, muito conhecidos, eles são os principais atores desse processo. John Wesley, quem nunca ouviu falar de John Wesley? Um ministro anglicano, pai da Igreja Metodista, que registra muitas histórias extraordinárias em seus diários, falando sobre cura de pessoas, o poder do Espírito Santo através da oração, né? Por isso que o nome é Igreja Metodista, porque ele era um homem muito metódico, que tinha uma rotina diária de oração. Falando também sobre Whitefield, né? George Whitefield, ele era um grande pregador ali na Inglaterra, né? E muitas coisas aconteceram ali na sua tenra idade, aos 21 anos, como ministro do Senhor. Quem nunca ouviu falar de Jonathan Edwards, né? Que aos seus 19 anos começou a pregar numa igreja bem pequena ali, ali em Nova York, e se tornou um grande ministro na igreja em Yellow e etc. Foi pastor, né? Ali em Massachusetts. E durante toda a sua jornada, nós vamos perceber que ele foi um grande pregador, em que Deus usava ele, e eu acho que, se vocês não conhecem, mas o grande sermão, né, o Pecadores nas mãos de um Deus irado, é o seu sermão central, que durante esse culto as pessoas gemiam, choravam devido às suas pregações marcantes, né, e Moody também, um ministro que pregava ali em Chicago, Nova York, mas eu quero aqui dizer o seguinte, esses grandes personagens que têm escritos são as pessoas que Deus levantou para esse movimento na Idade Contemporânea, o movimento pentecostal. Aí chegamos, então, na Era Moderna. Eu precisei dar só esse resgate para chegarmos, então, na primeira onda do movimento pentecostal, que é a origem da nossa igreja, né? Então, esse movimento pentecostal, de acordo com os registros, ele começa lá no Kansas, né? Num grupo de oração do Colégio Bíblico de Bethel, nos Estados Unidos, e ali muitos chegaram à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo. E aí surge todo um movimento, todo um envolvimento, né? Aí temos pregadores, temos ali o Seymour, né, que viajou para Los Angeles, onde pregou e provocou o avivamento da Rua Azul em 1906, e muitos grupos a partir dali, muitas pessoas a partir dali, começam então a ser influenciados. Então o movimento da Rua Azusa foi o que nós chamamos do primeiro avivamento pentecostal a receber uma atenção significativa. E muitas pessoas foram impactadas, né, e tornaram-se atraídas por esse movimento, né, desse grande pregador, desse movimento que acontecia ali na Rua Azusa. Eu estou aqui fazendo alguns saltos porque eu vou fazer a comparação dos dois, então eu não posso me deter só ao movimento pentecostal, estou fazendo só um resgate. Chegamos então ali entre 1910 e 1950, em que nós vamos começar então o estabelecimento de igrejas aqui no Brasil. Chegamos então em 1911, com Daniel Berg e Gunnar Wingre, que iniciaram suas missões enviadas por Deus ali no Pará e também atuando no Nordeste, surgindo então a Assembleia de Deus no Brasil. Como nós sabemos, ela começou como missão de Belém, inicialmente na Igreja Batista, né? Foram os seus primeiros movimentos ali, e depois criaram uma igreja independente, visto que estava acontecendo muitas pessoas começaram a falar em línguas estranhas e tal, e aí, claro, a Igreja Batista é uma igreja tradicional, né? Não de acordo com, naquela época, eles não foram bem vistos, e aí foi recomendado que eles saíssem, então criaram então a Igreja Missão de Belém, que depois foi a denominada Assembleia de Deus. Nesse período, né, da pulverização do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus crescendo em vários lugares, em 1932 começamos a ver, na realidade em 1930 por ali, começamos o surgimento de outras derivações no movimento pentecostal da primeira onda.
Aqui, por exemplo, eu frequentei a Igreja de Cristo no Brasil, né? A Igreja de Cristo foi até onde encontrei minha esposa, por exemplo, né? É uma igreja que nasceu em Mossoró, bem aqui, né? Que nasceu justamente por uma divergência do movimento pentecostal. Eles começaram a discutir alguns pontos centrais, né? E aí gerou, então, o surgimento dessa nova igreja. E aí vai preparando a segunda onda do movimento pentecostal, que é o surgimento de outras igrejas que têm derivações e ensinos divergentes, como, por exemplo, a Igreja Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Casa da Bênção, por exemplo. Eu visitei a Casa da Bênção e já preguei lá uma vez, viu, Vitor? Na época, eu vou falar da minha experiência na época, o pregador ele ficava numa salinha, tinha uma cortina, e você ficava lá orando. E na hora da pregação, né, abria-se aquela cortina e os irmãos em pé, todo mundo batendo palma e dando glória a Deus, era aquele movimento. E aí eu chegava, a paz do Senhor, meus irmãos, rapaz, era um movimento grande, era um fogo grande. Então, são igrejas que foram criando uma liturgia diferenciada, né? Então, por exemplo, na igreja de Cristo, já você tem uma vertente lá, uma vez salvo, só para sempre. Então, isso entrou em divergência. Por quê? Porque no movimento pentecostal, dentro do aspecto da soteriologia, a doutrina da salvação, a doutrina mais presente é o arminianismo. Então, você encontra agora uma igreja que se denominava pentecostal e que é arminiana. E agora encontra pessoas nessa igreja que defendiam o determinismo, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, outras coisas, outras derivações. Então surge a Igreja de Cristo no Brasil, lá em Mossoró, e que se expandiu muito aqui em Natal, nós temos algumas congregações. Além dessas igrejas que eu falei também, surge um movimento, eu não sei vocês, mas eu fui curioso, viu? Rapaz, quando era solteiro e era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando era solteiro, eu fiz cada movimento, já visitei a Quadrangular, Metodista Wesleyana, eu achei foi bom. Na Metodista Wesleyana, o pessoal priorizava muito o ensino, mas também o movimento jovem lá era grande, né? E tinha algumas divergências da Assembleia de Deus, né? Então era a igreja realmente que me marcou ali nesse aspecto, a Metodista Wesleyana. Agora, a Quadrangular era um batista, digamos assim. Eu visitei lá, era um pouco parecido com a batista. Agora, uma igreja também que eu achei, que eu visitei alguns períodos, quando eu era solteiro, foi a carismática. Eu não sei se vocês lembram, aquele movimento da renovação carismática, né? Hoje é a comunidade Shalom, aquela coisa todinha. Rapaz, uma vez eu fui lá, olha, o pessoal estava lá tocando, é muito parecido com a Assembleia de Deus na época, e estava tocando, aí de repente, vamos orar. Aí apagou as luzes. Aí daqui a pouco o povo começou a falar em línguas estranhas. Eu digo, vote, isso na igreja católica, né? Então, em 1960, começou a surgir um movimento na igreja católica, por causa da perda de muitos membros, a renovação carismática católica, que aqui no Brasil chegou tempos depois, né? Assim, mais presente aqui em Natal e alguns bairros. Bom, gente, já fiz o resgate todo histórico do movimento pentecostal de maneira bem geral. Agora vamos entrar na terceira onda falando sobre o neopentecostalismo. A terceira onda, chamada desse neopentecostalismo, ele teve início na segunda metade ali, já em 70, né? E aí, os considerados primeiros fundadores desse movimento aqui no Brasil é a famosa Igreja Universal do Reino de Deus, ali em 1977 aproximadamente, que aí surge com o bispo Edir Macedo. Logo depois, encontramos então, alguns anos depois, né? Você pode ver a história ali, surge a Igreja Internacional da Graça de Deus. Quem nunca ouviu falar no Show da Fé de R.R. Soares? Você pode observar que tem alguns estudos que eles são comparados. E alguns autores comparam as suas doutrinas e veem divergências entre a Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Por quê? Porque são praticamente as igrejas pioneiras no Brasil do movimento neopentecostal e mesmo assim elas têm divergências. R.R. Soares, em alguns aspectos, ele é muito mais conservador do que Edir Macedo. Edir Macedo, em alguns aspectos, como na época foi tratado sobre aborto, homossexualismo, ele era um pouco mais liberal. Né? Isso no artigo, na época, quando foi publicado, aproximadamente ali em 2010. Né? Então, quando começou-se a comparar esses movimentos que estavam muito fortes aqui no Brasil, mas aí chegamos então a um outro movimento,
que é a Igreja Renascer, né? A comunidade Sara Nossa Terra, que já nasceu aqui praticamente agora em 92, e depois, em 98, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, vamos perceber que essas igrejas, elas são as principais igrejas aqui no Brasil que marcam esse movimento. De maneira geral, o que caracteriza as igrejas ou o movimento neopentecostal? Primeiro, eles caracterizam muito as mídias, os meios de comunicação. Como eu falei, né, as pessoas vinham aqui, enchiam o copo, colocavam sobre a TV, né, eles aplicavam algumas técnicas, né, uso de marketing, né, eu não sei vocês, mas tinha o rádio, tinha a TV que falava dos testemunhos. O que você ganhou? Eu participei aqui da campanha e fui abençoado. Eu estava desempregado e semeei aqui, entreguei minha oferta. E, rapaz, eu estava do zero e Deus me abençoou. E claro, depois gente, eu não sei vocês, mas, rapaz, eu desempregado, vendo uma pessoa que chegou na Universal, deu R$10, que é o que ela tinha na carteira, e na mesma semana Deus deu para ela uma empresa ganhando R$10.000 por mês, meu amigo, até eu vou numa dessa. Porque a ideia é essa, é o marketing, né? Então, o marketing é uma ciência voltada à propaganda e promoção de produtos e serviços. A ideia do marketing é vender a coisa, é preparar, é apresentar, né, o que você tem para os seus clientes. Então, essa turma, né, esse grupo desse movimento, conseguiu adequar essa ciência, né, acadêmica ao mundo religioso. Rapaz, o pessoal soube fazer. Né? Tanto é que até assembleanos aplicam esse método. Né? Você aí, é você. Olhe, amanhã, DJ, setor 13 de Jade. Você não pode perder. São ações de propaganda. Agora, devemos entender que isso é uma ferramenta que podemos utilizar para divulgar aquilo que a gente pode oferecer de melhor. Agora, você pegar um testemunho de uma pessoa, que é um testemunho pessoal, individual, e querer trazer para o coletivo e tornar isso como modelo, foi a estratégia deles. E aí, claro, muitos problemas surgiram, inclusive, hoje, a gente vê alguns processos que alguns membros da igreja ouviram uma campanha dessa, trouxeram tudo que tinha, vendeu carro, casa, vendeu empresa, e aí se prejudicou e não recebeu a bênção. Por quê? Porque apresenta-se uma ideia de barganha. E aí onde acontece uma linha muito tênue da grande diferença. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa igreja, com os movimentos que chegam aqui, porque alguns se espelham lá, né? Que nós temos que oferecer o nosso sacrifício a Deus, que nós temos que sacrificar, e muitas dessas expressões de sacrificar é ofertar, entregar um dízimo maior, né? Você dar tudo que você tem, e aí vai, né? Aí surge também alguns movimentos e costumes perigosos que não fazem parte nem da igreja primitiva, como, por exemplo, o lençol abençoado, terapia do amor. Eu sei, gente, que a gente faz até, agora aconteceu em junho aí, Dia dos Namorados, né? Mas a gente não faz como outras igrejas fazem ali fora. Então, realmente, isso são divergências que a gente vai perceber, tá? Bom, além disso, eles pregam muito a teologia da prosperidade, como nós já começamos a falar. É uma ideia de teologia da prosperidade, mas aqui na Terra. Rejeita alguns usos e costumes, que são austeros aos pentecostais. Então, as igrejas neopentecostais são mais liberais, você pode usar brinco, batom. Na realidade, não se fala sobre roupa, uso e costume, né? Esse não é o tema central tratado pelas igrejas neopentecostais. Elas tratam mais de temas que envolvem mais aspectos teológicos, como a prosperidade, como, como é que eu posso falar, os aspectos das boas práticas, do estilo de vida e etc., do sacrifício, das celebrações e cultos específicos, culto da vitória, né? Culto do empresário, etc. Então, nós falamos, então, que o movimento neopentecostal ele é tratado como um fruto do próprio movimento pentecostal, porque é dali do movimento pentecostal que surgem essas congregações, surgem essas igrejas. Esses pastores que fundaram essas igrejas, esses bispos, esses apóstolos, se você for olhar a sua história, eles saem justamente das igrejas tradicionais, tá? Há algumas exceções.
Bom, então vamos perceber que eles são mais flexíveis, são mais liberais em questão de costumes. No caso do movimento neopentecostal, como falamos, há um forte apelo popular a se conseguir a simpatia pelo público, se apropriando do marketing. Agora, de fato, há uma grande diferença em relação ao movimento pentecostal. Por exemplo, qual é o carro-chefe do movimento pentecostal? O derramamento do Espírito Santo, o falar em línguas, poderes e milagres. Enquanto que o movimento neopentecostal, o carro-chefe é a teologia da prosperidade, em que Deus é o ser abençoador, o Pai, que possui as bênçãos e pode abençoar as pessoas, em especial as bênçãos materiais. Você acredita que eu ouvi uma vez um pastor, né, falando o seguinte, que, olha, olha, meu querido, você que é servo do rei, olha, se você está passando uma luta, uma dificuldade, né, então está acontecendo alguma coisa de errada, porque o Filho de Deus não passa luta, não passa por provação. E aí a gente chega nos evangelhos, né, e acontece uma divergência enorme, porque, primeiro, Jesus não teve uma vida confortável, tá? Jesus foi o exemplo de tudo. Jesus não nasceu em berço de ouro, Jesus não teve uma vida confortável, o apóstolo Paulo não teve uma vida confortável, ele trabalhou e muito para produzir sua fonte de renda, tá, como apóstolo. Jesus, ele foi filho de um carpinteiro, né, um homem humilde, de uma cidade humilde, não veio das grandes escolas daquela época, os estoicos, né, os gregos, né, como existiam os grandes rabinos, como o caso de Gamaliel. Só para você ter uma noção do mestre do apóstolo Paulo, Gamaliel. Meu filho, se você quiser saber quem é o mestre do apóstolo Paulo, vá lá e lê em Atos capítulo 5, versículo 34. Tu vai ver quem é Gamaliel. Um homem de grande autoridade, né? Ele é honrado como reconhecido como um dos maiores sábios daquela época. Nenhuma outra vez ou nenhuma outra voz conseguiu acalmar e aplacar a fúria dos rabinos e os sacerdotes que estavam discutindo ali sobre o movimento do cristianismo. Porque, como vocês sabem, Atos capítulo 5, versículo 34, tá certo? A igreja cristã, ela não é chamada cristã no início, ela é chamada de a seita do caminho. Então, os da seita do caminho. Então, Gamaliel, ele levanta e faz uma questão e diz assim, olha, se vocês acreditam que esse movimento não é de Deus, então, se for de Deus, estaremos confrontando algo que é divino. Então, aí ele vai apresentar toda a história, né? Então, ele diz o seguinte, por isso, versículo 38, dai de mão a estes homens, deixai eu ir, pois se este conselho ou esta obra é obra de homens, se desfará. Versículo 39. Olha o homem sábio falando, mas se essa obra que eles fazem é de Deus, vocês não podem desfazê-la, para que não acontecerem de vocês seres achados combatendo contra Deus. Que homem sábio! Ele aplacou a ira dos sacerdotes daquela época. Versículo 40 diz, e todos concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falasse o nome de Jesus e os deixaram ir. Então, esse é o mestre do apóstolo Paulo. Jesus não teve esse mestre, mas quando ele estava lá discutindo na sinagoga, com 12 anos de idade aproximadamente, eles perguntaram, quem é teu mestre, que escola você participou, que sabedoria é aquela? Mas, enfim, eu vou concluir. Continuando sobre essa divergência, essa diferença, falando sobre a prosperidade, quando nós olhamos para as palavras de Jesus, ele disse assim, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis tribulações, mas sempre tem bom ânimo, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos, não é? Jesus disse também, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, mas antes, todas as vossas necessidades sejam plenamente conhecidas diante de Deus em oração, e o vosso Pai que está nos céus sabe muito bem do que vós necessitais, que é beber, comer e vestir. Então não há nenhuma regalia prevista nas Escrituras para nos dar a garantia que nós seremos abençoados materialmente.
O material, ele é decorrente do trabalho, da bênção de Deus e do esforço. Mas isso não é o tema central do movimento neopentecostal. Ao contrário, Deus é o ser abençoador e que nós teremos que plantar, que semear e sacrificar, entregando os nossas ofertas, os nossos dízimos, depositados no gasofilácio ou então nas salvas, e assim seremos abençoados por Deus. Ou seja, é necessário eu me sacrificar, dar tudo que eu tenho para que Deus me abençoe. E aí você vai ver que as igrejas neopentecostais têm vários momentos de coleta de oferta. Não existe só uma oferta, existem várias. Meu querido Coutinho, a ênfase da pregação neopentecostal, de fato, é nos bens materiais, o céu na terra e não pregam Cristo. É bem verdade. Os temas centrais das pregações das igrejas neopentecostais são antropocêntricos. É por isso, se tiver algum regente, algum maestro aqui, né, vamos supor que Yasmin Sarmento, ela é regente do conjunto da mocidade, ou do coral. Ela deve ter muito cuidado ao selecionar a lista de hinos, porque o pastor Gonzaga sempre brinca, né, o Mano Gonza, né? Ele sempre brinca dizendo assim, olha, eu não gosto daquela música que tem sabor de mel, porque ela é uma música antropocêntrica, ela é muito sanguinária, porque ela diz, olha, você que me viu passando na prova e não me ajudou, você vai me ver lá no palco. Então, a gente percebe ali, né, uma contradição bíblica muito grande. Então, devemos ter cuidado com os nossos hinos, que só falam de vitória, que só falam de bênção. Crente pode sim passar pela luta e dando glória a Deus. Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó, depois de passar todo o sofrimento que ele passou, ele disse, com os ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, verso 5. O sofrimento nas nossas vidas, ele não deve ser impedido. Eu falo por experiência própria hoje. Digo para vocês que estou sob o controle da minha vida e dependência do Senhor. Digo por experiência própria. Eu estou vivendo sob a condição básica da dependência do Senhor. Em tudo que você imaginar. Dependência financeira é o Senhor que tem provido tudo. Dependência espiritual é o Senhor que tem me dado tudo. Não é? Porque pelas condições materiais e humanas, o meu cenário é total desespero. Mas é o Senhor que tem provido tudo. E é isso que eu aprendi com o Jó. Que você pode passar por lutas, você pode perder emprego, você pode perder todas as rendas, você pode passar pelo que eu já passei, estou passando, e você chegar ao início do mês e você não sabe quanto você vai receber. O único prognóstico é 0. E você vê Deus trabalhando o mês inteiro na sua vida. Então, o que eu posso dizer por experiência é que o Evangelho é isso, que podemos passar por diversidades, por dificuldades, e não temos o direito de exigir de Deus uma vida só de vitória. Para encerrar, os cultos também, nas igrejas neopentecostais, são marcados também por processos de cura, de libertação. Há uma luta constante por libertação, que são movimentos das matrizes africanas, que são consideradas religiões comandadas por demônios, em sua maioria. E as igrejas neopentecostais têm um grande problema sério teológico, porque não há muita fundamentação. Então, é um berço de interpretações equivocadas das Escrituras. Eles encontram no Novo Testamento e no Velho Testamento o fundamento para todas as suas teorias. E aí eu quero encerrar falando sobre a conversa com demônios. Veja, nas igrejas neopentecostais há uma ideia, sim, é verdade, a pregação dos coaches, né? É verdade, né? O antropocentrismo aí nesse cenário todinho, tá certo? Bom, deixa eu falar aqui, para encerrar. A ideia em que você, né, cristão, você possesse demônio, você sabia que eu fui para a Universal, né? Você sabe, né? Eu era solteiro, né? Novo convertido, eu estava visitando as igrejas. Eu dei um city tour, né? Aí eu fui na Universal. Eu só fiquei na porta, viu? Chega, Jesus, deixa eu escolher alguém aqui para falar. Irmão Fernando, viu, irmão Fernando? Você tá tão bonito nessa foto aí. Irmão Fernando Barbosa Monteiro. Rapaz, o homem tá bonito nessa foto. Irmão Fernando, e você imagina, eu cheguei na porta da Universal, era a porta de rolo, eu fiquei só na entrada. Quando a mulher disse assim, você aí, venha pra cá pra sessão de descarrego, que se você tiver um demônio, ele cai. Meu amigo, eu dei meia volta, vou ver, ó. Peguei o beco da carreira, o doido que fica.
Por quê? Porque eles criam uma imagem que qualquer cristão, qualquer pessoa que fazem parte do movimento deles, ou qualquer pessoa que visita a igreja, pode cair ali processo demônio. E quando cai, entra num processo de exorcismo. Ele pega, puxa na cabeça, qual demônio está na sua vida, qual o seu nome, aquela coisa toda. E claro, eu como crente fiquei morrendo de medo, peguei o beco. Hoje, com o grau de maturidade que eu tenho, eu posso lhe afirmar, biblicamente, não há um relato bíblico de um crente em Jesus, salvo e remido lavado pelo sangue de Jesus, que foi possesso demônio. Só quem foi possesso demônio na Bíblia eram pessoas que não tinham comunhão com Deus. Então você não tem respaldo de um crente novo convertido, pode até acontecer, porque ele ainda está, né, naquele processo. Mas vocês aí, todo mundo crente na EBJ, duvido. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se é que há o Espírito Santo de Deus em você, então você tem morada do Espírito Santo e não do Espírito demoníaco. E para expulsar demônio, usa o modelo de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Então nós vamos perceber que também há essa prática lá, né? Eu acho que das provocações iniciais que eu falei, foi mais ou menos isso, né? Sim, meu querido irmão Coutinho, de fato há um processo, sim, lembrei, além de ter essa possibilidade de uma pessoa crente ser possesso de demônio, eles também dialogam, conversam com o demônio, perguntando até o nome. Não há respaldo bíblico, não há fonte teológica suficiente para apresentar sobre isso, tá? Então eu estudei bastante sobre demônios na época e não tenho medo de estudar sobre o tema, né? Mas é um tema que tem sido usado aí no movimento neopentecostal muito, além da teologia da prosperidade. Existe esse negócio de cura e libertação. Alguns novos convertidos ficam morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu, eu tinha uma maldição na minha família e tenho que quebrar essa maldição. Não. Você aceitou Jesus, todos os seus pecados foram perdoados, bola para frente. Tenha comunhão com Deus, essa palavra esteja em seu coração, nenhum mal chegará na tua casa. Se Deus permitir que algum mal chegue na sua casa, aí pode acontecer como Jó. É para você crescer, você amadurecer e se fortalecer no Senhor, né? Rapaz, acho que não contei não essa experiência do pastor Marcos de Souza não, viu, meu querido? Aí ele se eu olhar para essa história vai dizer, meu querido, o que você foi fazer lá? Tá vendo? Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Eu agradeço demais essa oportunidade rica, parabenizo a toda a liderança do DEJAD, do Setor 13, que Deus abençoe vocês abundantemente. Nunca esqueçam que o fundamento da nossa fé é esta palavra. Além de ser fundamentado na nossa palavra, que é as Escrituras, conheça o seu credo, a confissão de fé das Assembleias de Deus, para você não ter nenhuma dúvida. Bom, se há alguma pergunta, estamos à disposição. Vitor, se as perguntas forem fáceis, eu respondo. As que eu não souber, o irmão Sebastião está tomando um café ali, ele está pronto para responder as perguntas. E eu vou tomar uma água. Vou desligar o microfone, qualquer pergunta é só falar, tá? Amém, meu querido irmão Sérgio. Vamos abrir aqui para os irmãos que queiram perguntar, se não quiser falar, ligar a câmera, né, liberar o áudio, você pode escrever no chat que a gente repassa a pergunta para o professor Sérgio. Eu só quero fazer aqui pontuar algumas coisas, professor Sérgio, a respeito dele. Seu tá baixo, João. Tudo, né? Vê se melhor agora. Estão me ouvindo? Isso. A respeito deles demonizar tudo, né? Eu já fui da Universal 2 anos, antes de ser da Assembleia de Deus, foi a primeira igreja a qual meus pais foram, né? Eu ainda muito jovem, aproximadamente 8 ou 9 anos, e tudo lá era ato de demônio. Se estiver doente é o demônio, se estiver desempregado é o demônio, se estiver cansado é o demônio, se chorar é o demônio, tudo é demônio. Você vê demônio em tudo, né? É algo muito presente na doutrina deles, e até alguns diziam que eles utilizavam, né, a gente pode até rebater isso com a palavra, professor, utilizavam aquele texto do Gadareno que Jesus pergunta o nome daquele demônio, nos dando exemplo, que pode ser uma legião tomar de conta de uma pessoa, para eles também perguntar o nome de demônios e fazer aquela entrevista particular que eles geralmente fazem nas suas, nas suas atividades de culto. O áudio cortou um pouco, meu querido, mas é verdade. Eu não sei vocês, mas existe um suco muito bom, tá? Da marca Hades.
Hades no grego significa inferno. Então você imagina essa turma demonizando tudo e dizendo assim, eu vou nada tomar esse suco, o próprio nome do suco já é inferno, e vou mais além. Existia uma irmãzinha, coitada, que ela acreditava, né, você sabe, essas simpatias que existem aí, né, de não passar embaixo de uma escada, se quebrar o espelho, né, então tudo isso aí vem de uma matriz africana, né, então todas essas coisas acontecerem. E demonizar tudo, ou espiritualizar tudo, é o que eu falo muito do extremismo, devemos ter cuidado com os extremos. Então, eu não posso espiritualizar tudo. Pronto, olha aí, pergunta boa. Professor, me diga uma coisa, esse negócio do Covid-19, essa pandemia, amanhã é retomada dos cultos. Eu tenho 70 anos, mas eu vou em nome de Jesus. Eu tenho hipertensão, diabetes, mas eu vou para o culto, porque Jesus cura. Pronto, irmão. Aí o que vai acontecer? Se for em Parnamirim, o pastor é preso, ou a igreja é fechada. Por quê? Porque em Parnamirim, as igrejas sob a jurisdição de Parnamirim estão expressamente proibidas de permitir pessoas do grupo de risco e pessoas de idade lá acima de 60 anos. Agora, aqui em Natal é recomendável que não, certo? Aí a pessoa vem com um negócio desse. Outro crente chega para mim e diz assim, a paz do senhor, irmão Sérgio, não diz nem irmão, já vai logo para pastor. A paz do senhor, pastor, com a mão assim. Eu digo, irmão, por favor, não pode apertar a mão. Não, que é isso, pastor? O senhor não é crente? Eu não sou. Se o senhor tocar em mim, eu estou abençoado, o senhor também. Aperta a mão aqui. Eu digo, aperta a mão e passei o que já vi, não está crente, não. Irmão, então não podemos espiritualizar tudo, né? Então, amanhã, eu não sei vocês aí como é que está o setor 13 se programando para amanhã, mas amanhã, meu amigo, o que vai ser de situação que os pastores vão enfrentar, não é brincadeira, não. Justamente por essa espiritualização das coisas. E do outro lado, demonização. Não, esse Covid aí é demônio. É só expulsar em nome de Jesus. E tem várias situações que a gente já conhece aí afora, falando que é demônio e nem sempre é demônio. Às vezes é cachaça, ou safadeza, ou teimosia, né? Nesses casos aí que eu falei. Muito bem colocado, é verdade. Aí entra o discernimento, né, Sérgio? Discernimento espiritual. Uma vez eu lembro de uma história que um pastor contou que um cidadão estava bagunçando na igreja e os irmãos foram orar para expulsar e não sei o que, o demônio. Aí chegou o pastor e disse, meu amigo, ou você sai ou eu vou chamar a polícia. Aí o cabo foi embora, pronto. Era só bagunça mesmo. Então o discernimento, né, naquela hora. Pra ver se... Uma coisa também, Sérgio, muito comum no movimento neopentecostal, é a questão do mapeamento espiritual, né? Mapear os lugares da cidade, que porventura podem ser sede de demônios, etc. Né? Uma coisa que a gente até vê o pessoal querendo implantar isso aí, né? Não sei se você viu alguma coisa a respeito. Vitor, esse tema, na realidade, ele é um tema que é estudado muito quando estudamos sobre anjos e demônios. Há um ensino, que eu considero um ensino herético, de espíritos regionais. Se fala nisso por causa de algumas passagens pontuais na Bíblia que fala de que um anjo, né, foi ao norte, foi ao oriente, né, e você vê aqueles textos apocalípticos ali. Daniel, né, do anjo da Pérsia, né? Exatamente. Só que ali são textos que você está considerando ou um texto profético que tem uma interpretação figurativa, né, porque é uma profecia, e muitas das profecias elas se apropriam de uma figura de linguagem, e aí entra a hermenêutica para ajudar nesse processo de interpretação. Então, acreditar nessa atuação diabólica, o que eu posso dizer, Vitor, com base no meu conhecimento e nas minhas pesquisas, é que há sim uma concentração da atuação do demônio em determinados lugares. Não porque aquele demônio é regional, mas porque aquele lugar se concentra uma maior abertura à atuação do diabo. Então você encontra algumas regiões no Brasil que naquele lugar se apropria muito de bruxaria. Pronto, vamos usar o exemplo do que nós falamos em Éfeso. Você já leu algum texto na Bíblia, no Novo Testamento, de algum lugar que fala sobre artes de magia negra? Você só encontra mais em Éfeso. Então, a história da igreja cristã primitiva, ela vai registrar lugares como em Éfeso, em que há uma concentração
muito grande da bruxaria ou de artes mágicas naquele lugar. E ao mesmo tempo que você encontra essa atuação pagã, essa atuação demoníaca que traz destruição para os lares, chega o Espírito Santo de Deus enviando um profeta, enviando um apóstolo, enviando um homem de Deus para quebrar aquelas correntes do mal. Então você encontra ali em Éfeso o movimento, a existência de espíritos malignos, exorcistas judeus, e você encontra a bruxaria. Então é um cenário espiritual diferente dos outros. Então em Éfeso eu diria que parece que chegou lá a sessão do descarrego, né? Porque o apóstolo Paulo chegou lá para descarregar o Espírito Santo para mandar os demônios embora, né? E também as artes mágicas. Então, de fato, Vitor, eu não creio nessa teoria. Essa teoria ela é estudada em Anjos e Demônios, em que alguns demônios são regionais. O que eu entendo, com base no meu estudo sobre demônios, que aí o movimento neopentecostal se apropria, é que há demônios cuja atuação ela é mais concentrada, por exemplo, nas famílias, na prostituição, né? E isso você vai ver não de maneira nominal. Não, você tem o espírito de pombagira, não sei o quê, que você vai ouvir isso muito nas cerimônias, né? Nas cerimônias neopentecostais que se apropriam das matrizes africanas, né? Então você vai ver essas religiões ali, os nomes que são dessas matrizes ali, que na realidade na Bíblia Sagrada não fala o nome dessa turma toda, mas que esses nomes são oriundos de outros lugares. E aí é onde acontecem os grandes problemas. Olha, você está com a pombagira, Deus está me revelando isso e aquilo, e você não vê nenhum caso desse nas Escrituras. Me diga uma coisa, parece que o espírito pombagira nasceu agora no século XIX, século XX, foi? Quer dizer que não tinha lá na igreja primitiva, não? Então, se demônios existem desde a criação, então esse espírito pombagira deveria existir lá em Gênesis, digamos assim. E não tem nenhum relato nas Escrituras. Então, a fonte é qual? Só não é a Bíblia Sagrada. Muito bem, graças a Deus. João Batista? Agora Sérgio não vai esquecer mais não o nome de João. Sérgio não vai esquecer mais o nome dele, não. João Batista aí. Apóstolo João Batista. João tá com um probleminha aqui no áudio, eu acredito. Então nós vamos encerrar hoje. Sérgio, muito obrigado mais uma vez, tá? Deus te abençoe. Eu sei que você está nessa correria aí. A gente também está organizando nosso retorno amanhã aqui na Igreja Apolo. Todo esse protocolo, né? Que tem que ser feito. Eu sei que você está na correria. O pastor Marcos vai estar um pouco ausente. Deus abençoe mais uma vez. Obrigado pela cooperação. Fica só aí para a gente orar e depois você impetrar a bênção dos apóstolos, certo? Tá bom, meu filho. Muito obrigado pela oportunidade aí, viu? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Vamos orar. Vou pedir deixa eu ver se... Pablo. Ora aí, Pablo. Bitu Coutinho. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos orar, né? Ótima aula, né? Aprendizado. E amanhã é o encerramento, né? Oremos. Soberano Deus, muito obrigado pelo aprendizado. Deus, muito obrigado por conhecer um pouco mais da história, Senhor, do movimento pentecostal. Deus, te agradeço pela vida desses homens, Senhor, que vieram influenciando, mudando a história, e que chegamos até aqui, Senhor, 2020, e que possamos permanecer para a honra e nome da pessoa do Jesus. Amém. Sérgio Lins, petando a bênção dos apóstolos. Muito bem, queridos, com toda a reverência, viemos a receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós. E vocês dizem amém. Amém. Amém.